E se você não sabe o que é lipedema, doutora Regina, o que danado é o lipedema que a gente ouve tanto falar, que se polemizou um dia desses por causa de uma foto da Paola Oliveira na praia também, linda como sempre, mas todo mundo falando, criticando a perna e aí a justificativa vindo. O que é o lipedema? Vamos contar para quem está em casa. O lipedema, na verdade, nem é uma doença nova, é uma doença que foi descrita em 1940. Olha. Mas ela passou desapercebido e pouco tempo, em 2019, a Organização Mundial de Saúde colocou ela no Código Internacional de Doença. Então, a doença que nós mesmos antes, nós não estudávamos a doença. Então, o lipedema é caracterizado por um acúmulo desproporcional de gordura, principalmente nos membros inferiores e membros superiores. Então, geralmente caracteriza aquelas mulheres que ela tem o corpo fino e tem uma gordura desproporcional. E essa gordura é uma gordura inflamada. Então, normalmente as pessoas têm dor ao toque, tem aquela retenção de líquido, tem manchas roxas, como se fosse uma pancada, que ela não lembra que levou a pancada. Então, essas dor ao toque, a dor cansada, o peso, o inchaço, essas manchas roxas. E se você tem uma gordura desproporcional, passe pelo médico, porque você pode ter lipedema. Misericórdia, ó, tá na tela aí, pra galera de casa ver, alguns sinais. É isso mesmo, doutora, que tá aí, ó. Tem ali escrito, né? Nódulos na coxa que parecem celulite, um apagamento do joelho. Exatamente. Nódulo medial no joelho e perna ampulheta. Essa seria uma visão assim de uma perna com lipedema, é isso, doutora? Na verdade, essa foto ela é um lipedema completo, porque nós temos vários tipos. Nós temos a classificação do lipedema, a classificação anatômica, porque tem aquele lipedema que pode ir até a coxa. Tem o tipo 2 que vai até abaixo do joelho, o 3 que vai até o tornozelo, que dá aquele manguitozinho, que é a perna... E uma das características do lipedema é que ele não atinge o pé. Normalmente ele vai até a perna, faz aquele manguito, que parece um manguito mesmo, e o pé, ele é livre da gordura. Como também tem pessoas que têm nos membros superiores e poupas mãos. Isso faz diagnóstico diferencial até com linfedema, que é outra coisa. Mas o lipedema, esse que ela colocou na foto, é aquele completo, né, que a pessoa tem. Mas às vezes tem paciente que tem na coxa, parece que a coxa é de uma pessoa e a perna é de outra pessoa. Porque tem os vários tipos. E tem também os estágios, né? Tá aqui, inclusive, o exemplo dos estágios. Exatamente, os estágios. Esse último estágio já é um estágio bem característico, mas tem pacientes que têm muitas dores, nesse estágio 1, por exemplo, e não sabem. Isso é uma doença que muitas mulheres não conhecem. E, pasmem, 12% das mulheres brasileiras têm lipedema. Ou seja, em torno de 9 milhões de brasileiras sofrem e não sabem. Como que é o diagnóstico do lipedema, doutor? Porque se eu me olhar no espelho, eu vou achar minha perna igual essa do estágio 1, por exemplo. Mas aí eu tenho que estar sentindo alguma dor? Como que é? Como que se dá o diagnóstico do lipedema? Geralmente vem associado ao diagnóstico, à sintomatologia do paciente. Faz muito diagnóstico diferencial com celulite, com obesidade, com sobrepeso. Né? Mas essa gordura é uma gordura inflamada, daí a diferença, porque ela dói. É uma gordura que às vezes no próprio exame físico, quando você toca o paciente, ele até grita de tanta dor, de inflamação. É justamente o diagnóstico diferencial, porque a pessoa que não faz nenhum tratamento específico para o lipedema não tem dor, porque a gente tem que fazer o diagnóstico, porque celulite não dói, obesidade não dói. E o lipedema dói. Meu Deus, então por isso que o lipedema é doença. Doutora, por que a gordura inflama? Na verdade, é uma doença genética, é uma doença, normalmente, uma doença genética crônica, que esse acúmulo de gordura é uma gordura que acumula e ela inflama, relacionado muito à alimentação. Daí entra a nutricionista. A Alana já com o coração ali. Já deixa eu interromper, doutora, para perguntar à Nutri se ela tem pacientes com caso de lipedema e que a alimentação está aí inclusa já no tratamento que você ajudou, está ajudando? Demais, Priscila. A gente recebe diariamente, principalmente mulheres, nesse quadro de lipedema, e é desconfortável, constrangedor. Tem mexido muito com a autoestima das mulheres, e aí a gente entra com dieta anti-inflamatória, riquíssima em ômega 3, que tem ajudado demais. Então, a doutora foi muito feliz nas suas palavras. Eu tô amando o assunto. Tava aqui mesmo fazendo coração. Juntinhas. Porque é algo que cresceu mais, mas não porque não tinha,
mas porque agora as mulheres estão procurando ajuda, né? Informação e a agora, nutrição está ajudando demais nisso. Que E bom, como então. ajuda, viu? Como ajuda, muda muito. A nutrição aliada à medicina, a gente consegue Melhorar resolver, muito. Mas E tem sem cura, falar, doutora? Na verdade, não tem cura porque é uma doença crônica, não tem cura, mas tem o controle, porque é uma doença que não mata, é uma doença, mas ela limita, porque dependendo dos estágios, tem mulheres que não conseguem nem descer do carro, nem andar. Nossa. Então, o estágio dela, conforme vai avançando, ela pode limitar a mulher. Então, por isso que a gente quer pegar mais nos estágios. Aí, esse esclarecimento, essa oportunidade da gente trazer para a população, que é uma doença, porque muitas mulheres se frustram porque fazem academia, fazem dieta e não conseguem perder peso nos membros. E isso você pode ter lipedema. E, na verdade, é uma doença que não tem muita relação com a cirurgia vascular. Nós acolhemos essas mulheres, né, para esse diagnóstico, porque o tratamento, basicamente, é feito pela nutricionista. Olha! É muito importante esse tratamento em conjunto. A gente diagnosticando, a gente fazendo ali a avaliação, porque é uma doença que ainda não tem nenhum exame complementar. O diagnóstico é clínico, não tem, porque é uma doença que nasceu em 2022, ganhou CINA em 2022, então é uma doença que agora que os trabalhos estão começando a ficarem prontos, a gente está crescendo junto com a doença, aprendendo com o paciente, inclusive. Imagino. E o desespero da mulherada, gente, aqui. Eu falei no início, homem tem lipedema também? Antigamente achava que não, que era uma doença exclusiva da mulher pela relação que tem com o hormônio, mas hoje já tem casos descritos da literatura mas de homem. Poucos, eu imagino. Muito pouco. Mas é uma doença que predomina mais as mulheres. Tá, bota na tela cheia aqui, por favor, Bia, só os estágios pra gente comentar. De um estágio 1 desse para um estágio 4, doutora, quanto tempo, mais ou menos? E a pessoa que está em casa ficar mais atenta e alerta para correr, para não chegar no estágio 4 aqui, porque deve ser uma dor gigantesca, né? Depende muito da qualidade de vida, né? Porque, na verdade, o tratamento ele vai depender muito da mudança de estilo de vida do paciente. Uma paciente que chega no estágio desse 4, por exemplo, provavelmente é uma paciente que tem sedentarismo, que não se alimenta de forma adequada. Então, isso demora uns 10 anos, dependendo do estilo de vida que a paciente vai ter. Mas a gente pega no estágio 4, infelizmente. Meu Deus, mas consegue reverter, doutor? Consegue reverter. E hoje, como a gente já sabe do diagnóstico e cada vez mais o paciente sendo esclarecido, ele está nos procurando uma fase no estágio mais inicial. Já vendo. Então, vamos lá. Então, vamos voltar aí para você que está me assistindo em casa agora, estava chateada, tentando perder aquela gordurinha que você achava que era celulite, que era a gordura normal aí e que pode ser lipedema. Doutora, no toque, mesmo no estágio 1, já sinto alguma coisa de dor? Dor ao toque. Até no estágio 1. Como é uma doença, então ela dói. O que você vai sentir é dor ao toque. Vamos repetir os sintomas para eles, então. Dor ao toque, né? E é uma doença que afeta membros inferiores, né? Não, e geralmente o pé do paciente que tem lipedema é aquele pé magrinho. Normalzinho. É uma perna que parece que a perna é de uma pessoa e o pé é de outra. Dor ao toque, aquela dificuldade que você tem de perder, mesmo se exercitando, mesmo fazendo uma dieta balanceada, mas você não consegue perder as medidas, né, na coxa ou nos braços. E aqueles hematomas, que são aquelas manchas roxas que você aparece de forma espontânea e que você não lembra que tem. E outra coisa, geralmente o paciente que tem lipedema, ele também pode ter uma hipermobilidade nas articulações. Você pode começar a desenvolver aquele joelhozinho, afastando, às vezes o pé chato, porque com o tempo, até o peso da perna também pode gerar essas alterações nas articulações. Então, se você tem algum desses sintomas, o ideal é procurar um especialista, no caso um angiologista, para fazer esse diagnóstico, para a gente encaminhar para a nutricionista para fazer seu tratamento. A Jennifer Gomes está aqui no nosso YouTube dizendo: Pri, venho sentindo muitas dores nas pernas, mas também estou com microvarizes. Porém, teve dias de eu não conseguir nem andar. Não sou gordinha, peso 60 quilos. E aí, doutora, pode ser da varizes, a dor porque a varizes dói também, né? Mas pode ser um caso de lipedema também? Pode ser lipedema. 50% das mulheres que têm lipedema, ela pode ter varizes. Foi uma das causas que nós abraçamos esse diagnóstico,
porque muitas mulheres frustradas no tratamento de varizes, porque a gente também não conhecia a doença, tratava as varizes e as pessoas continuavam com dores e a gente não sabia. Então hoje a gente consegue fazer esse diagnóstico diferencial, ser mais assertivo, saber que dor é da varize, que dor é do lipedema, para que você realmente faça um tratamento mais adequado. Ó, tem recado aqui de gente que já trabalhou com a doutora Veri. Doutora Veri, trabalhei com ela, uma médica espetacular, super recomendo, amo, beijo pra Veri, tá aqui mandando um beijo pra você, Veri. Maravilhosa. Demais. Tô lendo aqui as outras mensagens de vocês, tô vendo muita gente falando sobre obesidade, como diferenciar, e Bia já colocou aqui pra gente, vou pedir pra encher a tela, porque tem muita gente perguntando como saber se eu sou obesa, se eu tô com obesidade, se eu tô com lipedema. Sobre lipedema a gente já até falou aqui, agora você já entendeu um pouco a questão das dores, do toque, a doutora já comentou, mas ó, só para você ter aí em casa as evidências aí sobre o lipedema e sobre a obesidade, como distinguir, faz uma foto, dá um print, esse conteúdo todo tá na internet, a gente sempre pega aí para você, mas eu acho que a principal, doutora, é a história da dor também, a dor, né? Exatamente, a obesidade ela não dói, ela não tem dor ao toque, e a obesidade normalmente, tem paciente obeso que pode ter lipedema? Pode. E tem paciente magro que tem lipedema. São coisas distintas. Agora, a obesidade, uma das coisas que fizeram a questão do estudo é porque muitas pessoas, muitas mulheres faziam cirurgia bariátrica, perdiam peso, afinavam o tronco e as pernas continuavam gordas, né? Cheias. Lipedema. Com lipedema. Então, é uma diferença, porque a obesidade ela não dói. Geralmente você vai ter gordura no corpo todo. E no lipedema você vai ter gordura mais nas extremidades. O que chama atenção, às vezes, é essa desproporção do seu tronco para os seus membros. Aí é o principal aspecto visual, então, minha gente. Ó, Jamile Suelen dizendo, doutora, eu tenho 22 anos, tenho varizes e muita dor nas pernas. Se você, aí eu já vou até me meter aqui na conversa, mas se você não tá vendo nenhum sinal desse, é por causa da varize mesmo, Pode né, ser por causa da varizes, exatamente. Que também tem tratamento, Não, que é a sua especialidade, né, doutora? Que é a minha especialidade e confunde muito, realmente. E tem mulheres que têm os dois, como eu disse, estatisticamente 50%. Que não vem só uma bronca casos, pra vida da gente, né? Ela pode que é logo ter uma varize, um lipedema. Que é São logo, dores, meu Deus do céu. A Jane Santos está perguntando se massagem ajuda e alivia nessas dores, nesses sintomas, doutora. Sim, a drenagem linfática, ela melhora, mas dependendo da fase que o paciente tiver, se ele tiver numa fase muito inflamatória, só a drenagem não resolve. Porque a gente chama de retenção, porque a gente não tem um nome ainda, porque é uma gordura inflamada. E o tecido adiposo, ele retém mais líquido, então ele vai querer reter aquele líquido mais. Mas a drenagem, ela melhora. Olha aí, então, minha gente, se você ainda ficou com alguma dúvida, vai no arroba da doutora, tá na tela, doutora.reginaflorencio, que eu tenho certeza que tem muito conteúdo por lá, muita ajuda para você sobre lipedema, sobre varizes também e outras pautas da angioplastia, que é a especialidade da doutora. Doutora, obrigada por ter vindo, De viu? nada, muito maravilhosa. obrigada.